Olá, 1h20 agora pelo horário de Brasília. Uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo à edição deste sábado, 10 de janeiro de 2026. Nós estamos ao vivo e eu já te adianto que hoje vamos falar sobre notícias de destaque na área da saúde. Teremos aqui a participação de especialistas que vão tirar todas as nossas dúvidas, as suas inclusive. Fique conosco, o Jornal deste sábado está começando. E olha, nesta semana, os Estados Unidos retiraram 6 vacinas obrigatórias do calendário infantil. Os imunizantes serão indicados apenas em casos de alto risco e por indicação médica. O calendário de vacinação infantil sofreu uma alteração. A mudança foi anunciada pelo governo dos Estados Unidos e agora 6 vacinas deixam de ser recomendadas de forma rotineira para todas as crianças. A decisão foi tomada pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos, comandado por Robert Kennedy Jr., e ocorre em meio a uma revisão mais ampla da política de imunização incentivada pelo presidente Donald Trump. As vacinas que deixam de ser recomendadas são as vacinas contra gripe, hepatites A e B, meningoco, vírus sincial respiratório e rotavírus, além da vacina contra a Covid-19, que já havia sido retirada há alguns meses. Com a mudança que entra em vigor imediatamente, essas vacinas passam a ser indicadas apenas para crianças consideradas de alto risco ou quando houver recomendação médica individual, em um modelo chamado de decisão compartilhada entre profissionais da saúde e famílias. Em nota, o secretário de Saúde afirmou que a revisão busca alinhar os Estados Unidos ao que chamou de consenso internacional sobre imunização pediátrica. O governo citou países como a Dinamarca como referência, por adotarem calendários com menos vacinas obrigatórias na infância. O presidente Donald Trump afirmou que a decisão foi tomada porque o calendário estava inflado. Segundo ele, os pais continuam livres para vacinar completamente os filhos e os imunizantes seguirão cobertos pelos planos de saúde. Olha, essa decisão do governo dos Estados Unidos de retirar 6 imunizantes do calendário infantil oficial provocou uma reação imediata de especialistas em saúde. No total, a mudança reduz as vacinas infantis universalmente recomendadas de 17 para 11. A decisão faz parte de uma série de medidas recentes do governo de Donald Trump. No ano passado, o secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., também anunciou a não recomendação da vacina contra a Covid-19 para crianças e mulheres grávidas e suspendeu ainda a recomendação da vacina contra hepatite B para todos os recém-nascidos. Apesar da mudança adotada pelo governo norte-americano, a Academia Americana de Pediatria manteve a recomendação para os imunizantes, reforçando o consenso científico sobre a sua importância. Para ouvir os riscos dessas decisões na saúde pública, nós vamos conversar agora com a médica imunologista Lúcia Awad. Doutora Lúcia, boa tarde. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso, doutora, sempre te ouvir e trazer, esses assuntos, decisão super polêmica, doutora, que gerou aí uma reação da comunidade médica, não só dos Estados Unidos, em todos os países, porque nós estamos falando, não é de um país pequeno, que não tem a sua influência, nós estamos falando dos Estados Unidos, E diante do que eles decidirem, outros países podem acabar fazendo o mesmo, para bem ou para o mal. Agora, doutora, eu vou citar aqui, antes da gente começar, os imunizantes que deixaram, então, de ser recomendados, tá? As vacinas contra a gripe, hepatites A e B, meningococo, vírus sincicial respiratório e rotavírus, além da vacina contra a Covid, que já havia sido retirada, há alguns meses, no ano passado.
Esse anúncio ele ocorre em um contexto de aumento de doenças respiratórias nos Estados Unidos. A gente tem acompanhado, fora casos de sarampo, que bateram um recorde passado depois de 25 anos de erradicação, né, da doença. Só para quem está nos acompanhando ter uma ideia, houve 1.935 casos de sarampo, em comparação com 285 registrados em todo o ano de 2024. E também 59 casos em 2023. Olha aí, né? A escalada. 59, 200, agora 1.900. Doutora, até que ponto a escolha política pode determinar a proteção coletiva? Olha, é uma situação muito grave e uma tomada de decisão errônea do governo Trump e dos Estados Unidos a retirada dessas vacinas, no meu entendimento, e da comunidade médica científica internacional. Por quê? A gente agora mesmo, os Estados Unidos, ontem mesmo, hoje, a gente está vendo que aumentou o número de casos de pessoas com gripe muito forte nos Estados Unidos. Não sei se vocês acompanharam, mas em Massachusetts morreram 3 crianças por conta de uma gripe forte que está tomando conta dos Estados Unidos. Então, tem inúmeros de casos de gripe forte e por conta até dessa atitude de retirada das vacinas, isso agrava ainda mais esse cenário. Então, é muito preocupante essa situação. Eu acho que é mais uma decisão política do que científica, médico-científica. As pessoas têm que estar atentas a isso, porque isso pode estimular movimentos anti-vacina, e isso pode prejudicar não só os Estados Unidos, mas o resto do mundo. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque os Estados Unidos sempre foi referência para o mundo de questões da saúde. Mas, nesses últimos anos, agora, principalmente no governo Trump, está deixando muito a desejar, porque retirar essas vacinas, meningocócica, vacina da gripe, Covid, a hepatite A e B, rotavírus, que são doenças extremamente graves em bebês e crianças, eu acho que é muito arriscado. E a gente viu que essa decisão partiu do Robert Kennedy, que é secretário de saúde dos Estados Unidos, nomeado pelo governo Trump, e ele não tem formação médica científica nenhuma. Tanto é que a comunidade científica americana não endossou essa decisão do governo Trump, do presidente Trump. Então, nós temos que estar muito atentos o que realmente a ciência já mostrou, já comprovou através de estudos robustos e de publicações científicas. As vacinas protegem, previnem doenças graves, isso já está provado há muitos e muitos anos, e graças às vacinas hoje nós conseguimos controlar muitas doenças graves no Brasil e no mundo, e espero que isso não sirva de exemplo e nem se dissemine. O embasamento que o governo Trump teve em relação a isso foi que alguns países da Europa, como a Dinamarca, adotou a retirada de algumas vacinas. Veja bem, a Dinamarca é um país pequeno, né? Então a gente não pode se basear em decisões de outros países e tomar aquilo como modelo. A gente tem que entender o cenário de saúde do nosso país, entender quais são as doenças prevalentes e a gente sabe que as vacinas protegem e procurar continuar com esse calendário vacinal que realmente é um sucesso aqui no Brasil. O nosso PNI é um sucesso e a gente tem que continuar nesse caminho, que é o caminho que vai nos garantir saúde. Até porque, doutora, puxando o gancho que a senhora mencionou sobre o calendário vacinal, ele não foi feito dentro de poucos meses. São muitos estudos ao longo de décadas, né? Muitos surtos de doenças que foram estudadas até chegar, então, na elaboração desse calendário de vacinação. Então, é como se estivesse retrocedendo tantos anos, né, de dedicação, de estudo, de cientistas, de médicos, né? Sim, sem dúvida. E veja bem, essa decisão do presidente Trump e do governo dele, né, assessorado pelo Robert Kennedy, que nem médico é, nem cientista é, né,
não tem embasamento nenhum médico-científico, não existe comprovação de que você retirando a vacina, isso vai ser bom. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com essas decisões, com esses movimentos infundados, sem embasamento como você mesmo comentou, há décadas a gente vem estudando as doenças, principalmente as doenças transmissíveis, né? Que são preveníveis por vacinas, e graças a Deus a gente conseguiu controlar essas doenças, e a gente sabe que se a gente retirar essas vacinas, o número de casos começa a aumentar, a gente está vendo o número de casos de sarampo aumentando, né? Então, precisa tomar muito cuidado. Eu acho que foi realmente uma decisão errônea, e a comunidade científica médica brasileira também contesta esse anúncio do governo Trump, e eu espero que as pessoas continuem recebendo as vacinas, procurando cumprir o calendário vacinal, para que ela tenha saúde e consiga, enfim, se prevenir dessas doenças, principalmente essas doenças respiratórias em crianças e bebês. Doutora, seria o caso diante dessa medida, né, do secretário de Saúde dos Estados Unidos, seria o caso de outros países passarem a adotar uma postura de prevenção, de começar a exigir um comprovante de vacinação dessas vacinas que foram suspendidas, que foram suspensas, aliás? Sim, eu acho que, inclusive, nós aqui no Brasil temos que adotar algumas medidas para começar a ter e exigir essa caderneta vacinal para a entrada no Brasil. Porque já que existe, entre aspas, essa irresponsabilidade de retirada de vacinas importantes do calendário vacinal americano, a gente aqui não pode ficar à mercê dessa atitude, né, sem fundamento do presidente Trump. Então, eu acho que o governo e as instituições federais, o Ministério da Saúde, tem que estar muito atento às nossas fronteiras e passar a exigir a caderneta de vacinação para a entrada no Brasil. A gente sabe que febre amarela e algumas vacinas elas são exigidas, mas é importante a gente ter atenção a esses movimentos fora do Brasil para que a gente consiga se prevenir aqui e não ter, de repente, o aumento de número de casos, né, dessas doenças que estão controladas aqui no nosso país. Doutora, eu queria mencionar que essa decisão de suspender essas vacinas, por trás disso tudo, né, dessa visão, tem um argumento muito defendido pelo Robert F. Kennedy Jr. de que algumas vacinas causam autismo. Tem alguma relação, alguma comprovação, alguma evidência de que algumas dessas vacinas, ou vacina de modo geral, possam causar autismo e isso seja, então, a causa do número de pessoas diagnosticadas com autismo que vem aumentando? Não tem fundamento nenhum, porque quando começou a surgir esse boato de que as vacinas estariam associadas ao aumento de número de casos de autismo, a comunidade científica internacional e aqui no Brasil também começaram a estudar se realmente tinha fundamento essa associação. E recentes estudos realizados, né, até a própria Sociedade Brasileira de Imunização, Sociedade Brasileira de Pediatria e a comunidade médica aqui no Brasil constatou que não havia associação nenhuma. Os últimos estudos recentes claramente mostram que não há associação com autismo. Existem registros de casos esporádicos que foram constatados, mas são casos que ainda não têm fundamentação científica. Então, eu acho muito precoce a gente se ater a algumas indicações de casos, né, não só de autismo, mas pode ser um outro efeito colateral irrisório que no decorrer do tempo ele some, né? Mas a gente precisa tomar muito cuidado e procurar as informações nas publicações e nas pesquisas recentes realizadas, né? E a gente viu que realmente não tem associação. Então precisa tomar muito cuidado, porque esses movimentos anti-vacinas, eles acabam estimulando a população a não receber mais as vacinas. Isso pode gerar um problema nacional, né?
Então, assim, a gente tem que acreditar que essas vacinas que todo mundo recebe, principalmente os bebês e crianças, né, são importantíssimas nos primeiros anos de vida. Então, as crianças têm que realmente receber essas vacinas e a gente procurar informações em site da comunidade científica, que é o PubMed, né, no NIAID, onde saem as publicações no mundo inteiro. É só ir lá e ver os artigos. A gente lê os artigos. Hoje você tem ferramentas de tradução, a pessoa lê o artigo, traduz e vai ver que não tem consistência, né? Então as pessoas precisam realmente procurar as informações nos lugares certos. Com certeza. Doutora, essa decisão, uma outra pergunta que eu queria fazer com relação a isso, é que essa medida ela pode gerar, na sua análise, uma forma de aprofundar as desigualdades em saúde? Por exemplo, famílias com maior acesso à informação, que têm acesso a acompanhamento médico, elas tendem a se vacinar mais. Isso tem alguma relação com o que eu estou falando? Se a senhora discordar, pode falar. Mas essa medida, ela vai aprofundar a desigualdade em saúde? Sim, veja bem, essa informação, ela vai, como você mesmo falou, ela vai ter um impacto maior nas pessoas com difícil acesso à informação, difícil acesso à saúde. Por quê? Se a pessoa não toma vacina, ela vai estar mais suscetível a doenças, certo? Principalmente essas doenças que são preveníveis pelas vacinas. E se ela não tem um plano de saúde bom, um seguro de saúde bom, principalmente nos Estados Unidos, que o seguro-saúde é caríssimo, a gente sabe que somente algumas pessoas procuram hospital e atendimento médico, e a gente sabe que só em últimas instâncias que a pessoa procura isso, lá porque tudo é muito caro. Então, você imagina isso num cenário, numa região de uma população mais carente, sem acesso à informação e sem acesso à assistência à saúde. Isso realmente é um problema grande. O problema também é que muitas dessas doenças elas são transmissíveis. Isso pode disseminar, principalmente os vírus respiratórios, Covid, né? Rotavírus através de alimentos, de objetos contaminados, é uma doença muito transmissível, meningite. Então, são doenças graves, né? Hepatite também. São doenças graves que podem matar. Então, as pessoas têm que ter atenção a isso e realmente a população com nível socioeconômico menor, ela vai ser mais atingida, certamente. Olha, doutora, muito obrigada, viu, pelo alerta que você trouxe aqui para a gente, sempre trazendo informação de qualidade. Muitas pessoas podem estar nos acompanhando e estarem em dúvida, né, diante dessa decisão dos Estados Unidos, e aí recebe uma chuva de informações falsas no celular, né? Infelizmente, e aí acaba fazendo uma associação, tá vendo? Então aquilo que eu vi, que fulano me mandou é verdade, então não vou me vacinar mesmo. Então é sempre importante ouvir especialistas, pessoas da área dedicadas com uma formação tão extensa como no caso da senhora. Então agradeço demais, mais uma vez, a sua participação aqui, doutora. Um ótimo final de semana, viu? Igualmente, foi um prazer. Prazer todo nosso. Nós acabamos de ouvir a médica imunologista, a doutora Lúcia Awad, então, trazendo aqui, né, todas as... esclarecendo as dúvidas sobre a vacinação infantil, né, essa decisão polêmica dos Estados Unidos. Agora eu vou mudar de câmera porque eu quero falar o seguinte, que ainda puxando o gancho desse assunto, a partir de segunda-feira, por outro lado, né, diferente nos Estados Unidos, o estado de São Paulo vai intensificar a campanha de vacinação contra sarampo e a febre amarela. A Secretaria Estadual da Saúde informou que a campanha se concentra principalmente na capital paulista e em locais de grande circulação de pessoas. Na primeira semana da campanha de vacinação contra o sarampo e a febre amarela, o público vai ser imunizado em estações de metrô, terminais de ônibus e shopping centers. Depois, entre os dias 19 e 23 de janeiro, ela vai ser realizada junto a taxistas e profissionais do setor de turismo.
Já no dia 24 de janeiro, a campanha é reforçada com o dia D de vacinação. A vacina contra o sarampo vai ser aplicada em adolescentes e adultos não vacinados ou com um esquema incompleto. Já a imunização contra a febre amarela tem como foco meninos e meninas de 9 a 14 anos, além de pessoas que vivem ou circulam por áreas com registro de transmissão da doença. O sarampo é uma doença infecciosa altamente contagiosa e que já foi uma das principais causas de mortalidade infantil no mundo. A transmissão do vírus ocorre de pessoa a pessoa, por via aérea, seja ao tossir, espirrar, falar ou respirar. E a febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, que é causada por um vírus e é transmitida pela picada de um mosquito silvestre, que vive em zona de mata, e não há transmissão direta de pessoa para pessoa. É importante lembrar que a vacina contra o sarampo, cachumba e rubéola também está disponível em todas as unidades básicas de saúde e é recomendada para pessoas a partir dos 12 meses até os 59 anos. Já a vacina da febre amarela é recomendada para pessoas dos 9 meses até os 59 anos. Todos aqueles que já tomaram alguma dose de vacina contra a febre amarela não precisam se vacinar novamente. A vacinação é uma das principais estratégias de prevenção contra surtos ou epidemias. E manter o esquema vacinal em dia é importante para garantir a proteção tanto individual quanto coletiva. E olha, ainda falando de saúde, o Janeiro Verde é um momento de reforçar a importância do diagnóstico precoce do câncer de colo de útero, do útero. A doença é uma das principais causas de morte por câncer em mulheres. O ano começa com a conscientização para um dos problemas que mais preocupam o público feminino em relação à saúde. O Janeiro Verde destaca a importância do diagnóstico precoce do câncer de colo do útero, que é uma das principais causas de morte por câncer entre mulheres. Este tipo de câncer atinge a parte inferior da estrutura uterina e, em grande parte dos casos, é provocado pela infecção persistente por alguns tipos do vírus, o HPV. Apesar de ser uma doença grave e muito comum, quando o diagnóstico ocorre de forma precoce, as chances de cura são bastante altas. A doença costuma ser silenciosa na fase inicial, não apresentando sintomas que sirvam de aviso imediato. Por ser uma patologia que pode ser prevenida com estratégias eficazes, a informação é a principal ferramenta de proteção. Mulheres que não realizam o exame preventivo regularmente ou que não receberam a vacina contra o HPV compõem o grupo de maior risco, que também é ampliado por fatores como o tabagismo. É preciso estar atenta aos sinais que o corpo envia, mesmo que eles só apareçam em estágios mais avançados. Sintomas como sangramento fora do período menstrual, dores na parte baixa da barriga, desconforto ou corrimentos com cheiro forte são alertas importantes. Ao notar qualquer uma dessas alterações, a orientação é buscar atendimento médico imediato. A vacina contra o HPV, disponível gratuitamente no SUS, é o primeiro passo para proteger as gerações futuras. Já para as mulheres entre 25 e 64 anos, a realização periódica do exame preventivo é indispensável para detectar alterações celulares precocemente. A Fundação do Câncer lançou na última quinta-feira a versão atualizada do Guia Prático de Prevenção do Câncer Câncer do Colo do Útero, como parte do Janeiro Verde, que é o mês de conscientização e prevenção da doença. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre mulheres. Para cada ano, entre 2023 e 2025, foram estimados 17 mil novos casos. Para nos explicar melhor sobre a doença, quais são as mudanças no guia, vamos falar agora ao vivo com a doutora Flávia Miranda Correia, consultora médica da Fundação do Câncer. Doutora Flávia, uma boa tarde, seja muito bem-vinda ao jornalismo da Rede TV. Boa tarde, Tabata, eu agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui. Doutora, explica pra gente o que mudou então no guia e a forma de rastreamento?
São dois aspectos, né? Nós temos duas maneiras de prevenir o câncer do colo do útero, o que a gente chama de prevenção primária, como já mostrou a sua reportagem, que é com a vacinação contra o HPV, que é o vírus responsável por todos os casos, praticamente, de câncer do colo do útero, e temos também a prevenção secundária através do rastreamento. Essas duas modalidades de prevenção mudaram ao longo dos anos, principalmente no ano passado, em relação à vacinação contra HPV. Hoje em dia, já tem desde 2014 disponível no SUS essa vacinação, mas hoje em dia, então, meninos e meninas entre 9 e 14 anos são a população-alvo para essa vacina, mas também houve uma ampliação para outros grupos de risco. O Brasil adotou, desde o final de 2024, a recomendação da OMS, nessa faixa etária entre 9 e 14 anos, de apenas uma dose de vacina. Então, com isso, pôde-se fazer essa ideia até o final desse semestre, né, primeiro semestre de 2026. Também fazer um resgate dos adolescentes entre 15 e 19 anos que, porventura, não foram vacinados até o momento. Além disso, pessoas que vivem com imunossupressão, pessoas que convivem com HIV e AIDS, ou pessoas que foram transplantadas de órgãos sólidos ou de medula óssea, enfim, pacientes oncológicos que têm a imunidade diminuída, também devem receber a vacinação, só que aí é um esquema diferente, por conta da baixa de imunidade, seriam 3 doses. Além disso, vítimas de violência sexual foram incluídas, né, como um grupo de risco. Também os usuários da profilaxia pré-exposição, né, contra o HIV. Um outro grupo, que é aquele que são os portadores de papilomatose respiratória recorrente, que é uma doença ligada ao HPV. Ela não é considerada uma lesão precursora ou um câncer, mas como o próprio nome da doença fala, ela é recorrente, então são várias vezes que criança ou adulto, jovem, enfim, tem que recorrer a tratamentos que são tratamentos mais invasivos e tratamentos realmente mais sofridos. Então, o Brasil hoje em dia está numa posição muito especial, porque nas Américas talvez seja o país que tenha mais ampla indicações para vacinação contra o HPV. E a outra grande mudança foi, aí já na questão do rastreamento, foi que em 2024 foi incorporado no SUS o teste para detecção de DNA HPV. Então, as diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do útero foram atualizadas, né, no ano passado, em 2025, e a partir do segundo semestre do ano passado vem progressivamente sendo introduzida, então, a testagem contra o HPV em substituição ao exame preventivo convencional, que todos conhecem como exame de Papa Nicolau, ou citologia. Então, basicamente, essas foram as duas principais mudanças. Para quem é indicado, doutora, esse exame de DNA? A mesma faixa etária, as mulheres entre 25 e 64 anos que já tiveram relação sexual, essa é a população-alvo para o rastreamento. Em termos de coleta, é muito semelhante à coleta do Papa Nicolau, mas o processamento do material é completamente diferente. Quando no Papa Nicolau o que é examinado são as células que foram coletadas ali do colo do útero, nesse teste de DNA HPV o que vai ser procurado é a presença do DNA do vírus. E é um teste, então, que é muito mais sensível do que a citologia, do que o Papa Nicolau, ele não depende do fator humano, né? É um teste automatizado, de resultado rápido e muito preciso. A gente pode dizer que em 99% das vezes uma mulher que tem um teste negativo, ela não tem lesão precursora ou câncer e nem vai desenvolver entre 5 a 10 anos essas doenças. Esse teste, então, ele será incorporado no SUS, é isso? Ele já está incorporado no SUS, agora a sua implementação nos municípios está começando de uma forma faseada. O ministro da Saúde anunciou em agosto, setembro do ano passado, os primeiros 12 estados elencados para iniciar, então, essa implementação. Agora, no início desse ano, mais 11 estados também foram incluídos, e vai haver uma progressão, não vai ser em todos os municípios de um determinado estado ao mesmo tempo, né? Mas vai haver uma progressão, uma escala aí ao longo desse ano e dos próximos, para que essa substituição seja completa no país.
Doutora, a Austrália, a última informação é de que o país ele está perto de um feito histórico, pode se tornar o primeiro, né, a eliminar a doença, o câncer do colo do útero, como um problema de saúde pública. O relatório de progresso para a eliminação do câncer do colo do útero em 2025, ele mostra que pela primeira vez, desde 1982, casos entre mulheres com menos de 25 anos caiu, né? Zerou. Com esse novo guia de rastreamento, doutora, eu queria te perguntar o seguinte: o Brasil, ele tende a seguir essa mesma linha? Com certeza, Tabata. A Austrália é o nosso palco para avaliar todas essas novas medidas de prevenção contra o câncer do colo do útero, porque foi o primeiro país a começar a vacinação, né, no sistema público de saúde, e também o primeiro país a fazer essa mudança, essa transição do exame de Papa Nicolau para o teste de DNA HPV, né, e não há motivo de que isso não vá acontecer nos outros países que também estão aderindo a essa estratégia. Isso certamente vai acontecer aqui no Brasil também, mas tudo depende também da questão de organizar o rastreamento, né? Não basta apenas a gente mudar o teste de rastreamento. A gente precisa garantir uma adesão às recomendações de população-alvo, de periodicidade do teste, de condutas na dependência dos resultados, né? A gente tem que fazer uma busca ativa das mulheres, não adianta rastrear anualmente as mesmas mulheres, porque essas não vão ter lesão precursora, não vão ter câncer. O que a gente tem que buscar são as mulheres que nunca fizeram a prevenção ou as mulheres que estão em atraso, né, no seu calendário de prevenção, né, porque nessas mulheres é que nós vamos encontrar o câncer. Então, com certeza, o Brasil vai chegar lá também. O Brasil, apesar da Austrália também ser um país, né, grande, mas a Austrália, em termos de população, chega perto do que a gente tem de população aqui no país. É claro que aqui as coisas vão acontecer num ritmo um pouco mais lento, mas o caminho é exatamente esse, reforçando que o Brasil aderiu ao chamado global da Organização Mundial da Saúde para a erradicação do câncer do colo do útero, para a eliminação do câncer do colo do útero. E as metas para se conseguir essa eliminação são vacinar 90% das meninas até 15 anos contra o HPV, rastrear 70% das mulheres com testes de alta performance, que é o teste DNA HPV, e tratar 90% das mulheres que eventualmente tenham sido identificadas no rastreamento com lesão precursora ou com câncer. O Brasil aderiu a esse compromisso e nós estamos indo nesse rumo. Então, o desafio agora é ampliar, né, doutora? Chegar, então, até a população, né, de forma geral, a população feminina, para que todas coloquem em dia, né, os seus exames de rotina, façam rastreamento. É importantíssimo, né? Senão a gente não vai conseguir bater essa meta. Perfeito, é exatamente esse o caminho. Olha, doutora, muitíssimo obrigada. Mais uma vez, você trouxe aqui informações importantes, falou sobre a importância, né, da vacinação do HPV, que é um importantíssimo aliado, né, da prevenção da doença, a forma de prevenção, de se cuidar, né, todas as mulheres fazerem ali a sua consulta de rotina ano a ano, procurarem os médicos, ginecologistas, enfim, para que façam os seus exames de rotina anualmente, para que a gente possa, então, erradicar essa doença, né, que tem, infelizmente, tirado a vida de tantas mulheres. Então, a gente precisa, todas nós, né, firmes, não é uma campanha somente de governo, mas que toda a população esteja, né, junto nessa meta, para que a gente possa erradicar a doença. Doutora, olha, muitíssimo obrigada, foi um prazer e eu espero falar contigo numa próxima oportunidade. Certamente foi um prazer também. Eu, em nome da Fundação do Câncer, agradeço essa oportunidade. Nós precisamos muito de vocês do jornalismo para nos ajudar a disseminar essas informações para a população. Eu só deixo um último recado: o câncer do colo do útero é uma doença evitável. Olha. Vacine as suas crianças e faça a sua prevenção na periodicidade indicada, dependendo do método. Maravilha, Obrigada. Doutora, muitíssimo obrigada, um ótimo final de semana. Nós acabamos de ouvir a doutora Flávia Miranda Corrêa, consultora médica da Fundação do Câncer. E olha, nós falamos ao longo do jornal, né, sobre
câncer do colo do útero. Estamos neste mês de prevenção do Janeiro Verde. Falamos ainda sobre a decisão polêmica dos Estados Unidos de retirarem 6 vacinas do calendário infantil. Ouvimos especialistas da área médica. Eu espero que nós tenhamos contribuído para a informação de qualidade. Muito obrigada pela sua companhia ao longo desta tarde. Você fica agora com a programação da Hit TV. Um ótimo final de semana para você e até a próxima.